Olá, saudação a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelo século dos séculos, que veio nas nuvens do céu e passou a reinar em poder e glória. Louvado seja Cristo. Estou aqui mais uma vez para tratar de mais um ponto importante daquilo que trata da ressurreição dos mortos, a grande doutrina da ressurreição dos mortos. Estamos aqui desenvolvendo uma série falando que não haverá a ressurreição do corpo físico. É um ponto muito importante em que queremos desmistificar essa questão doutrinária que infelizmente tem sido muito mal compreendida na história do cristianismo, né? Tem se entendido que a ressurreição dos mortos tange a natureza do corpo físico, terreno, material. Um dia os mortos, aqueles que se foram, entes queridos, amigos, patriarcas, enfim, todos retornarão do pó para estarem diante do trono branco, passando por um grande juízo final, e aqueles que perseveraram em Cristo estarem para sempre com o Senhor. Essa é a visão da maioria da religião, né? A religião em si, ela dispõe-se desse entendimento. Acha-se que isso é a natureza da ressurreição dos mortos. Esse dia tem que acontecer, esse dia vai acontecer. E portanto, quando falamos que todas as coisas sucederam em 70, a vinda de Jesus, o reino de glória, os religiosos, infelizmente, podemos nos dirigir a essas pessoas assim, acham que estamos equivocados, que estamos fazendo uma linha de raciocínio contraditória, que estamos indo de encontro aos pais da igreja, que estamos falando coisas que está da lei da Bíblia. Não é nada disso que já acontece aqui, tá certo? Falamos aqui em outros vídeos, né, dessa série do porquê que a Bíblia ela deve ser anelada como a nossa única regra de fé e prática, e não os pais da igreja, ainda que foram homens de Deus, mas infelizmente, né, o povo procura dar mais valor que os pais da igreja disseram, do que as confissões de fé, tratados, concílios deixaram, do que o próprio Cristo e a palavra. Examinai as Escrituras. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, tá certo? Nesse vídeo eu quero tratar do seguinte tema: é morrendo que se vive para a vida eterna. Tem até uma canção religiosa que fala disso, que infelizmente, né, as pessoas não compreendem. Interessante que esses mesmos que cantam essa canção também são os mesmos que discordam de que a ressurreição tivesse que ser espiritual, na verdade, né? Esses desconhecem isso, acham que é a ressurreição do corpo físico. Eles entendem em parte da mensagem do Evangelho na condição de ter que morrer para viver, mas, portanto, eles acham que isso deve ser no corpo físico, naquilo que tange a ressurreição dos mortos. Uma grande contradição, né, da sua própria maneira de crer na palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 8, algo interessante acerca disso. Ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, aquele que foi responsável para levar o evangelho da graça de Deus a todo mundo, tá certo? Nas suas 3 viagens missionárias, o evangelho da graça de Deus. Ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, uma confiança que Paulo tinha, como também os demais irmãos daquela época, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Qual o sentido, então, uma vez que Paulo fala essas palavras em uma certa confiança, dele está ensinando, né, outrora, que a ressurreição teria que ser no corpo físico, era no corpo físico, e um dia nós iríamos encontrar com nossos pais, retornar à natureza material para estar para sempre com o Senhor em um lugar glorioso, né, de ruas de ouro, mar de cristal, a gente conversando com pessoas que partiram, amigos que se foram, os patriarcas, os profetas. Imagine você conversando com Isaías,
com Abraão, com Isaac, que Jacó. Olha que felicidade, isso é completamente um pensamento grotesco, sem linha racional, sem o espírito da verdade. Isso não condiz com a palavra de Deus, não tem sentido nenhum. A gente recobrar a natureza física para estar para sempre com Deus, vivendo os sentimentos que tínhamos antes por conta de ter conhecido pessoas que venhamos a retornar, a conhecê-los em glória. Isso é completamente sem sentido, irreal, né? Não tem nada a ver, não há como existir essa possibilidade. Por quê? Porque o corpo, ele deixa de existir, cessa, tá certo? Ele tem um prazo, ele tem uma valia enquanto estamos aqui nessa determinação de Deus, nesse plano terreno de Deus para nossas vidas. Mas a eternidade vai muito mais além disso, e não é neste corpo que iremos viver. O apóstolo Paulo é claro aqui nesse texto, preferindo deixar o corpo. Por quê? Por conta da natureza deste corpo, que não se converte a Deus, que tem que estar se sujeitando a Deus tempo a tempo. Paulo disse que esmurrava o seu corpo para se sujeitar a Cristo, porque é trapo de imundícia, ela não se detém à vontade de Deus. Ainda que somos de Deus, estamos sempre pensando, fazendo alguma coisa que desagrada a Deus nesse corpo, tá certo? Então, a necessidade que Paulo diz de um dia deixar esse corpo para estar para sempre e habitando com o Senhor. Obviamente não tem nada a ver com o corpo físico, terreno, material. Mas eu quero ficar apenas nesse texto. Eu quero também compartilhar com vocês Mateus capítulo 10, no versículo 28. Temos também aqui um texto muito interessante que fala acerca disso. Jesus estava com os seus discípulos, orientando-os quanto à pregação do Evangelho em Israel. Ele fala nos versículos antecedentes, né, aquela famosa passagem que testifica que a vinda dele deveria ser no primeiro século, no momento em que os discípulos, num período em que os discípulos estivessem em cena pregando o Evangelho. Você vai ver isso no versículo 23. E mais na frente ele apresentando razões para que os discípulos fossem firmes nessa missão de pregar o Evangelho em Israel, em levar com toda a avidez a mensagem do reino. Ele chega aqui no versículo 28 e diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha, preste bem atenção, que eu estou falando aqui, para depois não ficar por aí dizendo que, olha, o pastor Edivelto acredita no inferno de fogo. Porque os deturpadores, os contradizentes, aqueles que gostam de usar os meus vídeos para querer criar temas que não tem nada a ver com a minha disposição mental, ficam por aí dizendo que eu estou pregando o inferno de fogo. Não é isso. O inferno aqui trata-se do Hades, o mundo dos mortos, aqueles que é um lugar específico dos mortos, onde iam e ficavam aguardando o dia do juízo. Então Jesus diz aqui: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Esse é o ponto aqui que eu quero que vocês entendam, tá certo? Então Jesus está dizendo que aos discípulos que não tivessem receio quanto àqueles que, ainda que perseguirem vocês, ainda que estiverem nesse intento de parar a pregação do Evangelho e venham a tirar a vida de vocês, não se preocupem com isso, Não se preocupem com aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Então veja mais uma vez que o interessante dessa passagem é que Jesus mostra ao próprio Cristo que não há interesse nenhum na natureza do corpo físico nosso, a pessoa de Jesus, a tal ponto de reconstruí-lo da cinza, do túmulo, saindo dos sepulcros para voltarem a estar em uma natureza, a estar em vida, a voltarem a estarem em vida e herdar o reino de Deus. Isso é uma tremenda falácia. Isso nunca foi a palavra de Deus, isso nunca foi ensinado por Jesus, nem pelos apóstolos em toda a época, nem tão somente pelos profetas e patriarcas. Então não é ensino bíblico, tá certo?
não é um ensino bíblico e temos que concordar, porque Jesus não ensinou isso, a Bíblia não ensina isso, só quem ensina isso é a tradição religiosa, tá certo? Quem ensinou, os pais da igreja, infelizmente, né, por não entender essa questão, trouxeram essa doutrina também nessa forma de vista, ainda que eles tivessem uma pouca noção de que é necessário que este corpo desfaleça para estar para sempre com o Senhor. É morrendo que se vive para a vida eterna, tá certo? Então, nós padecemos neste corpo, esse corpo tem um tempo, deixa de existir e o Espírito volta para Deus que o deu, num corpo glorioso, não espírito, né? Apenas um espírito, mas é um corpo glorioso, é um corpo de glória, num corpo igual de Cristo, não da natureza física, mas de natureza espiritual, tá certo? Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, tá certo? Então, o espírito volte a Deus que o deu, esse espírito volta a Deus de uma forma gloriosa agora, uma vez que estamos vivendo uma nova aliança, um novo pacto, tá certo? Onde o justo vive por fé, onde estamos de posse de todas as bênçãos de Deus. Então, deixando esse corpo, esse invólucro terreno, material físico, tá certo? De cor, de raça, a gente passa a viver com Deus em um corpo glorificado eternamente, não mais igual a esse que tínhamos antes, não mais de uma forma que poderíamos, né? Que venhamos a poder identificar as pessoas pela cor da sua pele, né? Pelo cabelo, pelo sotaque da sua região, pela língua de um país, não. Todos em Cristo são um. Passamos a estar em um reino onde todos são um. A Bíblia diz que o mar já não existe. Por quê? Porque o mar faz separação de continente, de povos, raças, línguas. E no reino de Deus não tem isso. Todos são um. Então é necessário morrer, porque morrendo é o que se vive, porque morrendo é que nós podemos viver para a vida eterna. Então há uma necessidade de morrer neste corpo, padecer, para que venhamos a estar para sempre com Deus. Então eu queria fazer também uma observação a todos vocês que costumam fazer um culto fúnebre, seja pelo um parente, seja para um amigo. Você que é ministro do Evangelho vai ministrar um culto fúnebre para um membro da tua instituição religiosa ou convívio, né, cristão. Por favor, quando você se dirigir às pessoas que estão ao redor e ministrar a palavra, nunca mais faça menção de que um dia as pessoas vão ver novamente aquela pessoa que está partindo em um corpo em seu corpo novamente. Nunca faça menção às pessoas uma falsa esperança de que elas vão se encontrar um dia, pelo fato de identificá-la fisicamente, corporalmente. Elas vão se encontrar um dia, tá certo? Mas em um mundo completamente diferente, a tal ponto de não se reconhecer fisicamente como era antes, mas por ser de Deus e estar para sempre com o Senhor, tá certo? É morrendo que se vive para a vida eterna. Então esse é mais um vídeo importante para a tua edificação e entendimento dessa questão da ressurreição dos mortos. Obrigado, não deixe de dar o teu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também nos seguir nas redes sociais disponíveis, Instagram, Facebook, tá certo? E o Twitter. Fique à vontade, esperamos sempre por você em nossas redes sociais, como também aqui em novos vídeos disponíveis. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz.